Olá, Rota 9503, o nosso espaço para debater, conhecer, estudar a legislação de trânsito. Estamos na Rádio em Trânsito, a primeira rádio web que informa, orienta e entrevista pessoas relacionadas com a temática trânsito. Você quer fazer parte do nosso time? Venha conosco, divulgamos o seu produto, o seu serviço. Agradecemos quem já está com a gente. Emperia Educacional, Recursos de Multas de Piracicaba, Trânsito e Educação, Cavalcante Seguros. Esse time que, junto conosco, busca salvar vidas no trânsito. Rota 9503, conhecendo o Código de Trânsito Brasileiro. Vamos continuando no capítulo 3º das normas de circulação e conduta, a partir do artigo 30. No artigo 30, nós temos que o condutor, quando perceber que outro veículo que o segue tem a intenção de lhe ultrapassar, ele deve se manter na faixa da direita sem acelerar a marcha. Se ele estiver circulando pela faixa da esquerda, ele deve deslocar o seu veículo para a faixa da direita e manter a sua velocidade para não interferir, para não atrapalhar a ultrapassagem que o outro condutor está fazendo. Se o condutor estiver circulando por outras faixas, ele deve se manter na faixa que ele está, sem acelerar a marcha. Se ele está numa via com várias faixas no mesmo sentido, ele deve se manter na faixa em que ele está, não acelerando, mantendo a velocidade. Lembrando, no parágrafo único do artigo 30, os veículos mais lentos, aqueles que transitam numa velocidade menor, quando estiverem em fila, devem manter uma distância suficiente entre si para permitir que os veículos que os ultrapassem possam se intercalar na fila com segurança. Então, quando você está atrás de outro veículo, você não pode ficar muito próximo dele. Você tem que manter distância para que quem ultrapassa você possa se intercalar na fila de veículos. Artigo 31 do CTB. O condutor que tem a intenção de ultrapassar um veículo de transporte coletivo que esteja parado, efetuando embarque ou desembarque de passageiros, deve reduzir a velocidade, dirigindo com maior atenção e, se houver necessidade, parar o seu veículo, primando pela segurança do pedestre. Artigo 32 do Código. O condutor não pode ultrapassar veículos em vias com duplo sentido de direção e de pista única, nos trechos em curva, em aclives, subidas, sem visibilidade suficiente. Na passagem de nível, trilho de trem, nas pontes e nos viadutos, e ainda nas travessias de pedestres, também não pode ser executada a ultrapassagem, exceto quando houver sinalização no local permitindo a manobra de ultrapassagem. O artigo 33 do CTB nos traz que na interseção e nas suas proximidades, na área de cruzamento, o condutor não pode
executar a ultrapassagem. Então, a ultrapassagem também é proibida no cruzamento, na interseção propriamente dita e na sua proximidade. Artigo 34. O condutor que deseja executar uma manobra deve certificar-se de que essa manobra pode ser executada sem perigo para os demais usuários da via, tanto para os que estão seguindo este condutor, quanto para os que estão à sua frente, e também para aqueles que vão cruzar com ele. Ele deve considerar a sua posição, a sua direção e a velocidade. Então, qualquer manobra que o condutor tenha a intenção de executar deve ser feita com segurança, considerando todas as possibilidades do ambiente. Artigo 35. Antes de iniciar qualquer manobra que implique um deslocamento lateral, o condutor deve indicar a sua intenção, o seu propósito, de forma clara e com antecedência, antes de executar a manobra. Como que ele faz isso? Luz indicadora de direção, pisca, seta ou sinal do gesto convencional de braço. Lembrando que o deslocamento lateral pode ser a transposição de faixa, pode ser a conversão direita ou esquerda e ainda o retorno. Então, essas são as possibilidades de deslocamentos laterais. O condutor, quando for ingressar numa via procedente de um lote lindeiro, deve dar preferência aos veículos e aos pedestres que estejam transitando na via. O que quer dizer o artigo 36 do CTB? Ao sair de um imóvel, de uma residência, de um comércio, de um estacionamento, quando você vai acessar a via, você tem que dar a preferência para o veículo que está transitando na via ou para o pedestre que está transitando por ela. Lembrando que a calçada é do pedestre e faz parte da via. Artigo 37 do Código de Trânsito Brasileiro. Nas vias que possuem acostamento, a conversão à esquerda e a operação de retorno devem ser feitas em locais apropriados, onde tem que estar seguro. O condutor tem que aguardar no acostamento quando não houver um local apropriado para o retorno, no acostamento da direita para fazer a conversão à esquerda. Explicando melhor o artigo 37 do CTB. Numa via que possui acostamento. Quando o condutor quer fazer a conversão à esquerda, ou ele usa alça de acesso, trevo, retorno, um local apropriado para fazer o retorno ou a conversão à esquerda. Onde não houver estes locais, um local apropriado para fazer a conversão à esquerda ou o retorno, o condutor deve obrigatoriamente usar o acostamento da direita. Ele vai para o acostamento da direita, para o veículo, sinaliza sua intenção, aguarda. Quando não vem ninguém em nenhum sentido da via, aí ele faz a conversão à esquerda ou a operação de retorno sobre a via, mas tem que usar o acostamento da direita. O que quer dizer isso? Não pode imobilizar o veículo no leito da via, na pista de rolamento, não pode parar porque vai fazer uma conversão à esquerda. Lembrando que estamos falando de vias providas de acostamento. Ok?
No artigo 38, nós temos a entrada, o acesso à direita ou à esquerda em outras vias ou em lotes lindeiros. Então, antes de entrar à direita ou à esquerda, numa outra via ou em lote lindeiro, o condutor deve, primeiro, ao sair da via pelo lado direito, aproximar-se o máximo possível do bordo direito da pista e executar a manobra no menor espaço possível. O que quer dizer isso? A conversão à direita deve ser feita considerando o veículo que você está dirigindo. Quando a lei refere-se ao menor espaço possível, ela está lembrando que um automóvel ocupa um espaço diferente de um caminhão. Então, converter à direita no menor espaço possível é você entender que o seu veículo deve usar o espaço adequado para ele. Então, aproximar-se o máximo possível do bordo direito da pista e fazer a conversão no menor espaço possível. Segundo, ao sair da via pelo lado esquerdo, aproximar-se o máximo possível do eixo da via ou da linha divisória de pista, quando houver essa linha, caso seja uma pista com circulação em duplo sentido, ou do bordo esquerdo, quando for uma pista de um único sentido. Então, se você vai converter à esquerda numa via de duplo sentido, você vai posicionar o veículo no eixo da via. Se é uma via de mesmo sentido, você vai posicionar o veículo no bordo esquerdo da via para fazer a conversão à esquerda. Parágrafo único do artigo 38 do Código de Trânsito Brasileiro. Durante a manobra de mudança de direção, o condutor deve ceder passagem ao pedestre e ao ciclista, e ainda ao veículo que transite no sentido contrário, pela pista da via da qual ele vai sair, respeitando as normas de preferência de passagem. Lembrando, a preferência de passagem, respeitando as normas de circulação e conduta. Artigo 39 do Código de Trânsito Brasileiro. Na via urbana, a operação de retorno deve ser feita no local determinado para este fim, seja por meio de sinalização ou pela existência de um local apropriado, ou ainda em outros locais que ofereçam segurança para a manobra, garantindo a fluidez do trânsito, que não haja interrupção, a obstrução do fluxo. Sempre observando as características da via, do veículo, das condições meteorológicas e da movimentação de pedestres e ciclistas. Lembrando que na via urbana, a operação de retorno só é proibida onde houver a sinalização proibindo a manobra. Entendendo, conhecendo um pouquinho do Código de Trânsito Brasileiro. Este é o Rota 9503, o nosso espaço de aprendizado, de conhecimento, de entendimento da legislação de trânsito. Estamos na Rádio em Trânsito, a primeira rádio web que informa, orienta e entrevista pessoas relacionadas com a temática trânsito. Também divulgamos o seu produto, o seu serviço. Venha fazer parte do nosso time. Já estão conosco Emperia Educacional, Recursos de Multas de Piracicaba, Trânsito e Educação e Cavalcante Seguros, nossos patrocinadores. Rádio em Trânsito.
Estamos com Rota 9503, o nosso espaço de aprendizado de legislação de trânsito.